E aí, pessoal, hoje selecionei mais 3 exercícios, que são 3 aplicações que podem ser resolvidas utilizando as leis de Newton, tá bom? E a gente vai tentar descrever o comportamento desses movimentos baseado único e exclusivamente nas ideias que Newton trouxe pra gente. Vamos lá. Pessoal, a primeira questão é essa aqui falando sobre uma máquina de Atwood, tá? A gente já sabe mais ou menos o que isso significa, porque tem vídeo anterior aqui explicando o funcionamento dela, mas ela traz uma coisinha a mais que os outros exercícios não colocaram. Então vamos dar uma lida nesse texto e vamos ver o que a questão pede pra gente. Olha, um professor resolve fazer um experimento com seus alunos utilizando uma máquina de Atwood. Para isso, ele dispõe de dois blocos, 1 e 2, de massas 3 e 7 kg respectivamente, um fio inextensível e uma polia de massa desprezível. O fio inextensível quer dizer que ele não estica e, portanto, a gente deve levar em consideração que a força de tração é igual em todos os pontos. E a polia não tem massa, não tem atrito, ou seja, é um sistema perfeitamente ideal. Ele fala para a gente assim, ó, inicialmente, o sistema é mantido em repouso com o bloco 2 a 1 metro da superfície plana. Qual será aproximadamente a velocidade desse bloco antes dele atingir a superfície, quando o sistema for liberado? Pede para a gente considerar a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, e aqui estão algumas alternativas. Bom, nós já sabemos, isso não é novidade para a gente, né? Que para a gente resolver qualquer tipo de problema que envolva leis de Newton, a gente deve desenhar as forças que atuam sobre o objeto. Então nós vamos começar fazendo o seguinte. Eu sei que o bloco 2 tem uma força que puxa ele para baixo, e essa força que puxa ele para baixo é chamada de peso. Eu coloco uma setinha aqui a partir do centro do bloquinho, chamo essa força de peso, e lembrando que o peso é uma força que a gente já sabe como que se calcula. Eu posso chegar aqui para vocês e fazer o seguinte, ó. O peso do bloquinho 2 nada mais é do que a massa do bloquinho 2 multiplicado pela aceleração da gravidade. Essa questão diz pra gente aqui que o bloco 2, cadê? Tem algum lugar aqui, tem uma massa de 7 kg, está escrito aqui pra gente. Ou seja, você vai chegar agora nesse ponto e escrever 7 vezes 10. Isso faz com que o peso desse objeto seja de 70 newtons. Perfeito. Agora você pode chegar aqui e colocar o valor dessa força. 70 newtons. Né? Agora, o outro peso, o outro bloquinho, também possui o seu próprio peso, levando em consideração que a massa dele é diferente da massa do primeiro. Esse primeiro bloquinho, ele possui uma massa de 3 kg. Também está no texto que eu acabei de ler aqui para vocês. Então, o que a gente precisa fazer? Simplesmente, na hora de calcular esse peso, a gente coloca P1 igual M1 vezes G. 3 vezes 10. Isso quer dizer que esse primeiro bloquinho pesa 30 newtons. Ok, já achamos aqui o valor do peso. 30 newtons. Agora, gente, além desses pesos, existem outras forças atuando sobre os blocos, né? E nós já conseguimos fazer uma análise aqui não muito sofisticada para chegar à seguinte conclusão. O bloco 2 é mais pesado do que o bloco 1. Isso significa que o bloco 2 desce, vou colocar uma setinha indicando o movimento do bloco 2, tá bom? Então o bloco vai descer, enquanto isso, do outro lado, o bloco 1 sobe. Tá. Quem puxa o bloco 1 para cima? Você vai dizer que é uma força exercida pela corda. Essa força exercida pela corda, você desenha uma setinha assim para cima, desse jeito que eu estou mostrando aqui para vocês, e você vai chamar essa força de tração. Coloca um T. Lembrando, a força de tração não tem uma fórmula específica para ela. A gente precisa, através do contexto do problema, descobrir qual é o seu valor. A mesma coisa vai acontecer com o bloco 2. O bloco 2 está descendo. Só que a corda impede o bloco 2 de cair livremente. Isso significa que a presença da corda no bloco 2 faz uma força contrária ao movimento dele.
Como o bloco 2 está descendo, você vai colocar uma força contrária para cima. Essa força contrária para cima você chama de tração, e essa tração tem o mesmo valor que a outra. Por quê? Porque nós temos apenas uma corda dando a volta na polia. É uma corda apenas e 2 pesos. E aqui a gente tem o nosso diagrama de força montado, tá bom? No bloco 1, tração para cima, peso para baixo. Lembrando que o bloco 1 sobe. No bloco 2, você tem o peso para baixo e a tração para cima. E lembrando que o bloco 2 desce, tá certo? Depois que a gente termina de fazer essa parte inicial do problema, ou seja, de desenhar as forças que atuam sobre o sistema, a gente começa a escrever a equação de cada um desses blocos. A equação, para resolver esse tipo de problema, é a segunda lei de Newton, que diz pra gente que a resultante das forças que atuam sobre um corpo nada mais é do que massa vezes aceleração. Se você aplica essa fórmula para o bloco 1, lembrando que o bloco 1, olha para cá para minha figura, é esse bloquinho aqui que está subindo, tá vendo? Ele possui duas forças, uma para cima e uma para baixo. Forças que têm sentidos opostos são subtraídas para você poder calcular essa resultante. Então, na hora que a gente for calcular o valor da resultante, a gente vai colocar a diferença entre essas duas forças que aparecem no desenho, tá certo? E como esse bloco está subindo, a força positiva, a força que está a favor do movimento, é a tração. Então, você vai escrever tração menos peso. Vai ficar assim, ó. No lugar da resultante, você vai colocar tração menos o peso do bloquinho 1, tá certo? E do outro lado da fórmula, ou seja, do lado direito da fórmula, você coloca massa vezes aceleração. A massa do bloco 1 é 3 kg e a aceleração do bloquinho 1 a gente ainda não sabe quanto que é. Vou repetir a letra A, tá certo? E só reforçando mais uma vez a ideia. Por que que a resultante é T menos 30? Por que que ela não é 30 menos T? Porque o bloco 1 está subindo. E a força que aponta para cima é a tração. Ou seja, ela é a força positiva, é a força que vem na frente, ela é a força maior. Agora, a gente precisa escrever a mesma equação, só que para o bloco 2. Então, vamos escrever a força resultante é massa vezes aceleração. Porém, agora a gente resolve o bloco 2. Quem é a resultante do bloco 2? Temos que olhar na figura, por isso a importância de desenhar as forças. Você vai chegar aqui agora para mim, ó, e no bloco 2, você vai reparar o seguinte: existe uma força que puxa ele para baixo, que vale 70, que é positiva porque ele desce, e existe uma força contrária ao movimento que ele está fazendo, que é a tração, que seria a força negativa. No caso do bloco 2, você vai escrever 70 menos T, igual a massa de 2, 7. A aceleração, não sabemos. Essa é a resultante do bloco 2. Se você reparar bem, num contexto um pouco mais geral aqui, é realmente uma o contrário da outra. Por quê? Porque no bloco 1, a tração é positiva, já que o bloco 1 está subindo. No bloco 2, o peso é positivo, porque o bloco 2 está descendo, já que ele é mais pesado. Temos essas duas equações, agora a gente resolve um sistema. Esse sistema, como eu já tinha mencionado antes com vocês, pode ser resolvido simplesmente somando as duas equações. Então eu vou escrever para vocês o seguinte, dá uma olhadinha aqui, gente. T menos 30 igual a 3A. E a outra equação é 70 menos T igual a 7A. E se você somar essas duas equações aqui que eu coloquei para vocês,
a gente consegue resolver o sistema. Por quê? Simples. Porque em cima você tem uma tração positiva, embaixo você tem uma tração negativa. Isso quer dizer que na hora de somar a gente pode cortar. O que sobra do lado esquerdo? Menos 30 mais 70. Menos 30 mais 70 é igual a 40. E do outro lado da equação, você tem 3A mais 7A, que dá 10A. E agora você consegue descobrir o valor dessa aceleração passando o 10 para o outro lado da equação dividindo. E aí a gente ficaria que a nossa aceleração é 40 dividido para 10, e isso significa que a nossa aceleração é 4 metros por segundo ao quadrado. Beleza, não é isso que a questão perguntou, mas não dá para resolver a pergunta, não dá para responder a pergunta se a gente não souber o valor dessa aceleração. Por quê? Nesse caso agora, você vai reparar que o que ele está perguntando para a gente é qual a velocidade que o bloco 2 adquire quando ele cai 1 metro. Agora essa questão se transforma em um problema de cinemática. Vamos relembrar um pouquinho aqui a parte de cinemática de movimento acelerado. Se você não lembra, nós temos 3 equações. As 3 equações seriam essas aqui, essa primeira, que a gente usa para relacionar a distância e o tempo, né? Então a gente usa essa primeira equação se a gente souber o deslocamento e o tempo. A segunda equação é para a gente calcular coisas que envolvem velocidade e tempo. E a terceira equação, que é conhecida como a equação de Torricelli, é para a gente relacionar velocidade e deslocamento. Velocidade e deslocamento. Lembre-se, quando a gente teve essa aula há algum tempo atrás, eu falei para vocês que as 3 equações do movimento variado precisam do V0 e da aceleração. Então esse aqui é a sua primeira etapa. Você anotar esses 2 valores, porque todas as equações precisam do V0 e do A. Todas elas, tá bom? Então, para esse caso agora, a gente vai anotar a velocidade inicial do bloquinho 2 e a aceleração dele. A velocidade inicial desse bloquinho é 0. Onde que a gente consegue encontrar essa informação? No próprio texto. A questão fala pra gente que o bloquinho 2 partiu do repouso, então ele não tem velocidade inicial. E a aceleração desse bloquinho nós acabamos de calcular, que seria 4 metros por segundo ao quadrado. Então essas 2 informações aqui são informações importantes para a gente resolver qualquer problema de cinemática. Tirando elas 2, o que o problema pergunta para a gente? Bom, ele quer saber qual a velocidade desse bloquinho quando ele cai 1 metro. Quando a distância percorrida verticalmente é de 1 metro. Agora eu vou pedir para que vocês se concentrem nessa parte aqui, ó, nessa parte. Qual das 3 equações que eu mostrei para vocês relaciona velocidade e deslocamento? Está escrito aqui, ó, é a equação número 3. Dentro do parênteses você tem velocidade e deslocamento, que é exatamente as informações que foram postas para a gente. Então eu tenho que resolver esse problema com essa equação que está aqui. Vou reescrevê-la: velocidade ao quadrado, velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes aceleração, deslocamento. A velocidade final a gente quer descobrir. Eu vou repetir a letra. A velocidade inicial nesse problema é 0, então eu vou cortar isso aqui. Vou ficar somente com o quê? 2 vezes a aceleração, que é 4, vezes a distância, que é 1. 2 vezes 4 vezes 1 é 8. E a raiz quadrada de 8, olha, gente, eu não sei muito bem, tá? Mas se a gente der uma olhadinha nas alternativas, existe uma dica muito importante pra gente.
Eu sei que a raiz quadrada de 9 vale 3. Logo, a raiz quadrada de 8 tem que ser um número um pouquinho menor do que 3. E se você reparar bem, nós temos uma alternativa aqui com um número um pouquinho menor do que 3, que é o 2,8. Portanto, nós acabamos de descobrir que a velocidade desse objeto é o que? Aproximadamente 2,8 metros por segundo. Pronto. Questão número 1 resolvida. Essa é uma questão que fala sobre a máquina de Atwood, porém, no finalzinho tem uma etapa cinemática. Então ela acabou se tornando uma questão um pouquinho mais complicada do que as outras. Não tem problema. Tá feito. Vamos para a próxima, ver o que ele está perguntando para a gente. Em uma construção, é desenvolvido um sistema com 2 corpos ligados por um fio e uma polia. O intuito é movimentar cargas na superfície com velocidade constante de 2 metros por segundo. Em uma possível configuração, considere que o corpo de massa 1 tenha 10 kg em uma superfície com atrito. E esse corpo vai ser ligado ao outro, que seria o corpo 2, suspenso, com uma massa de 2,5 kg. Considere que o sistema parte do repouso e que a aceleração gravitacional vale 10 metros por segundo ao quadrado. Para atender o objetivo do sistema, qual deve ser o coeficiente cinético? Bom, vamos parar para pensar o seguinte. O corpo parte do repouso e ele tem que acelerar até a velocidade dele atingir 2 metros por segundo. A partir disso, a velocidade dele vai permanecer constante porque é o objetivo desse dispositivo, tá bom? Bom, então o que nós podemos pensar a respeito desse tipo de situação? Como calcular o coeficiente de atrito? Nosso primeiro passo sempre tem que ser o mesmo, independente do que o problema pergunte. Desenhar as forças que atuam sobre o sistema. Então você vem aqui no bloco 2, coloca um peso para baixo. A gente sabe calcular peso. O peso de um objeto nada mais é do que a massa multiplicado pela aceleração da gravidade. Como o bloco 2 possui 2,5 kg e a nossa gravidade vale 10, quando você multiplica 2,5 por 10, nós temos um peso de 25 newtons. Prontinho. Agora, o bloco 1 também tem peso? Sim, ele também tem peso. Porém, sabendo que a massa dele vale 10 kg e a gravidade continua sendo 10 para os dois corpos, você pode dizer para mim que o peso do bloco 1 é 10 vezes 10. Com isso, encontrando um peso de 100 newtons. Legal, já achamos os pesos. Agora a gente vai colocar as outras forças que atuam sobre esses bloquinhos. Bom, o bloquinho 1 é puxado para frente pela corda. Você vai chegar aqui no bloquinho 1 e você vai desenhar uma força para frente, uma força horizontal assim para a direita. E essa força aqui, que eu estou destacando para vocês, nessa setinha azul, você pode chamar ela de força de tração. O bloco 2 também possui uma força de tração, que aponta para cima. Por que essa força no bloco 2 aponta para cima? Lembre-se, ele está querendo cair e a corda está atrapalhando a queda. A corda vai fazer uma força no sentido contrário, por isso para cima, tá certo? Além das trações, você também vai falar para mim o seguinte: o bloquinho 1 está em contato com uma superfície. Isso significa que existe uma força normal para cima. Essa força normal, nesse exemplo, vai acabar cancelando com o peso. Por quê? Esse bloco não vai afundar e não vai subir. Ele simplesmente vai se deslocar para frente. Isso quer dizer que as forças verticais se cancelam. E, nesse caso especial também, podemos dizer que existe agora uma força de tração. Tração não, perdão, gente, uma força de atrito. Essa força de atrito atrapalha o bloco 1 de seguir para frente. Portanto, essa força de atrito, ela aponta para trás. Você desenha uma setinha para trás e chama essa setinha de força de atrito. Bom, acho que a gente já conseguiu colocar todas as forças que atuam sobre os dois objetos. Lembrando, no bloco 2 só existem duas forças: peso para baixo, tração para trás. No caso, para cima, E no bloco 1
existe o peso e a normal, que vão se cancelar nesse problema, já que ele não sobe e não desce, e a tração, que é a favor do movimento, e a força de atrito, que é contrário ao movimento. Agora nós vamos escrever a resultante dos blocos. Vamos escrever a resultante para o bloco 1. Vou chamar M1 vezes A, tá bom? Escrever aqui só para a gente não esquecer que nós estamos especificamente falando do bloco 1. Quem é essa resultante, pessoal? Como a gente já tinha falado, o peso tem o mesmo valor que a normal, então essas duas forças vão se cancelar. Aqui, ó, no bloquinho, no desenho, a normal vai cancelar com o peso. Beleza. Você tem uma força para frente, que é a força de tração, vai ser uma força positiva. E você tem uma força contrária ao movimento, que é a força de atrito, que vai ser uma força negativa. Então, na hora da gente calcular a resultante do bloco 1, a gente vai colocar tração menos FAT igual massa de 1. Ele falou para a gente que o bloquinho 1 tem 10 kg e a aceleração dele a gente não sabe quanto que vale, a gente repete a letra A. Precisamos lembrar de um detalhe para essa questão. Força de atrito cinético tem fórmula. Vamos fazer ela aqui no cantinho. O FAT cinético nada mais é do que o coeficiente cinético vezes a força normal. O coeficiente cinético, pessoal, é o que a questão está pedindo para a gente descobrir quanto que vale. E a normal nesse problema tem o mesmo valor que o peso, 100. Então, para esse caso aqui, eu posso trocar a força de atrito, que está aqui em cima, pelo coeficiente cinético, que a gente quer descobrir quem é, vezes 100, igual a 10A. Perfeito, escrevemos a resultante do bloco 1. Agora a gente tem que repetir esse procedimento para o bloco 2. O bloco 2 vai ser um pouquinho mais fácil. Força resultante, massa de 2 agora, vezes aceleração. Bloco 2. Por que é mais fácil? Porque quando você olha para a figura, você está reparando o seguinte: o bloco 2 está descendo. Isso quer dizer que existe uma força que puxa ele para baixo, que vale 25, que é uma força positiva, porque está a favor do movimento que ele faz. E aqui você tem uma força de tração que é contrária ao movimento, que vai ser negativa. Isso significa que na hora que você for calcular a resultante do bloco 2, você vai colocar 25 menos T. Massa de 2 vale 2,5. E a aceleração desses bloquinhos a gente ainda não sabe quem é. Bom, temos aqui agora, pessoal, um sisteminha para a gente resolver, né? E nesse sistema, a gente pode parar para pensar o seguinte: pego essa equação que está aqui também, né? E tento agora ver qual é o procedimento para conseguir cortar as informações que a gente não tem. E aqui a gente agora vai levar em consideração um detalhe importante. Presta bem atenção nisso que eu vou falar com vocês agora. Parece que a gente tem mais incógnita do que equação, certo? Por quê? Porque aqui a gente não sabe o valor da aceleração, a gente não sabe o valor da tração, a gente não sabe o valor do coeficiente de atrito, né? Então, são 3 perguntas que estão sendo feitas. Porém, como eu falei ali no texto, a partir de um determinado ponto, o que vai acontecer? Esse objeto vai ficar com a velocidade constante. E o que significa permanecer com a velocidade constante? Quer dizer que a aceleração dele vai ser 0.
Essa é a informação que acaba fazendo toda a diferença para você resolver esse problema. Ele parte do repouso, adquire uma velocidade de 2 metros por segundo e a partir desse ponto a velocidade dele vai permanecer constante para que ele possa transportar os blocos de um lado para o outro. Isso quer dizer que a aceleração vale zero. Então, nesse caso aqui, a gente poderia falar o seguinte: 10 vezes zero dá zero. Aqui embaixo, 2,5 vezes zero dá zero. Fica mais fácil da gente resolver a equação nesse caso, nesse contexto. Ou seja, resumindo aqui agora o que acabou de acontecer, né? No primeiro nós temos t menos 100 vezes o coeficiente cinético igual a zero. E na outra nós temos 25 menos t igual a zero também. Se você somar essas duas equações, você vai poder cortar o t de cima, que é positivo, com o t de baixo, que é negativo. Vai ficar 25 menos 100 vezes o μ cinético igual a zero. Resolve essa equação. Passa o 100 vezes o μ para o outro lado da equação somando. 25, 100 vezes μ. E agora você passa o 100 dividindo. E a gente sabe que 25 dividido para 100 é 0,25. Achamos a nossa resposta, que esse coeficiente cinético é 0,25. Essa questão, ela acaba tendo um pouco mais de detalhes do que as outras, porque a questão conceitual dela acaba sendo um pouco mais forte do que os próprios cálculos. Os cálculos, eles não são tão diferentes de coisas que nós fizemos anteriormente. Só que agora ele acabou colocando um detalhe a mais na questão, fazendo referência ao transporte do bloco de um lado para o outro acontecer com velocidade constante. Lembrando que velocidade constante, em linha reta, descreve uma situação de equilíbrio. Nesses casos, a resultante acaba se tornando também zero. Agora vamos para a questão 9. É a última questão desse vídeo. Tá? Selecionei esses 3 probleminhas aqui. Essa trata de um plano inclinado em equilíbrio. Preste atenção nesse texto para a gente conseguir entender o que deve ser feito. Olha, são 2 blocos, um em um plano inclinado e o outro na vertical. Eles são ligados por meio de uma polia ideal e mantêm-se em equilíbrio dinâmico, é sinônimo do equilíbrio cinético. A palavra equilíbrio, para a gente, não importa em que contexto, ele acaba resultando no mesmo tipo de análise. A resultante das forças que atuam sobre o objeto é igual a zero. Tá? E ele fala pra gente que o bloco 1 tem um movimento vertical para baixo, enquanto o bloco 2 movimenta-se para cima do plano inclinado. Tudo bem? Mesmo existindo movimento, a resultante é zero, porque quando o movimento acontece com velocidade constante, a resultante é zero e esse tipo de movimento estabelece uma condição específica de equilíbrio, tá bom? Aí ele fala pra gente as duas massas, que são iguais, né? Gravidade, e ele quer que a gente analise as afirmativas. Bom, para a gente tentar responder qualquer coisa, é sempre importante a gente colocar as forças que atuam sobre os objetos. Então eu sei, por exemplo, que no bloco 2, ele tem uma força que puxa ele para baixo e que essa força é o peso dele, levando em consideração que esse peso nada mais é do que a massa multiplicado pela aceleração da gravidade. Como os dois objetos possuem 2 kg, o peso do bloco 2 vai ter o mesmo valor que o peso do bloco 1. Então eu já vou colocar os dois pesos aqui, já com os seus respectivos valores, porque isso de repente se torna necessário para a gente poder resolver esse problema. Tá bom? Além dos dois pesos, é importante ressaltar, existe uma força de tração, que para o bloco 1 aponta para cima, na direção da corda, no sentido contrário ao movimento que ele está fazendo, força de tração. Já no bloco 2, a força de tração ela vai ser diagonal para o alto, já que esse objeto está tentando subir. Então eu vou desenhar uma força de tração mais ou menos assim, né? Para cima, desse jeito aqui que eu estou mostrando para vocês. Ó. Deixa eu só melhorar um pouquinho o desenho aqui.
para ele ficar direitinho. Espera aí que eu piorei tudo. Tá. Deixa assim mesmo, tá bom, não tem problema. Tá bom? Então tem uma força de tração que tem a mesma direção da corda, nesse sentido que eu acabei de mostrar para vocês. Existem outras forças? Poxa, com certeza. Por exemplo, né, o bloco 1 possui a força... Bloco 1 não, desculpa. O bloco 2 possui a força normal. Essa força normal, ela vai ter essa direção e esse sentido, fazendo 90 graus com a superfície de contato, certo? E tem uma outra coisa que essa questão fala pra gente, que é a presença da força de atrito. O atrito ele vai ser oposto ao movimento. O objeto está querendo subir, então a força de atrito dele aponta para trás, tá certo? Então, enquanto o bloquinho 1 possui apenas duas forças, tá? Uma a favor para baixo, né? E uma contrária para cima, o bloco 2 aqui está um pouquinho mais recheado. Tem o peso, que é uma força que não consegue se encaixar nas direções específicas, né? Tem a normal, que se enquadra no eixo Y, e tem a tração e a força de atrito, que se enquadram no eixo X. A gente já aprendeu que nessas circunstâncias, o peso precisa ser decomposto. Um pedaço dele assim e um pedaço dele assim, ó. Como eu já tinha falado antes para vocês, não são forças novas, são pedaços do peso. Então aqui junto com a força de atrito, para trás, você vai ter uma componente do peso que a gente chama de PX. E aqui, ó, para baixo, na mesma direção da normal, a gente tem uma outra componente do peso que a gente chama de PY. Então, no plano inclinado, o peso vai ser dividido em duas partes. Uma dessas partes é calculada, no caso o PX, é calculado como sendo P vezes o seno de θ. Tem vídeo anterior explicando por que o seno. O PY é P multiplicado pelo cosseno do θ, tá certo? E aqui a gente tem um ângulo de 30 graus, então a gente consegue fazer esses cálculos, tá? Quem é o PX? É 20, que é o valor do peso, né? Multiplicado pelo seno de 30, que é meio. Então, 20 vezes meio é igual a 10. Perfeito. Do outro lado, nós temos o quê? 20 vezes raiz quadrada de 3 dividido para 2. 20 vezes raiz quadrada de 3 dividido para 2 é 10 raiz de 3, tá certo? Então aqui em cima, 10 newtons para o valor do PX, tá certo? E 10 raiz de 3 para o valor do PY. Legal. Agora a gente vai utilizar a regrinha de Newton. Qual é a regrinha de Newton? Se o corpo está em equilíbrio, as forças vão se cancelar. No caso do bloco 1, a tração cancela com P1. Então você já pode escrever essa conclusão aqui para mim. Você já sabe que a tração tem o mesmo valor que o P1. E a gente sabe que o P1 está valendo 20 newtons, beleza. Acabamos de descobrir que a força de tração vale 20 newtons. E isso meio que já responde para a gente a pergunta 2. Ele pergunta, a força de tração vale 20 newtons? Verdadeiro. Tá certo? Na letra A no caso, desculpa, na afirmativa 1, ele pergunta se a aceleração do sistema é 10. Falso. A aceleração da gravidade é 10. A aceleração do sistema é 0. Por quê? Porque o corpo está em equilíbrio. E o equilíbrio significa que a resultante das forças é 0. E quando a resultante é 0, a aceleração também é. Tá bom? Então, com pouco esforço, a gente já consegue chegar aqui. A 1 é falsa, a 2 é verdadeira. Na 4, ele pergunta sobre a força de atrito ser igual a 10. Para a gente calcular a força de atrito, a gente tem que olhar para o bloco 2, que é o bloco que está no plano inclinado. Repara aqui, gente. Para frente, desculpa, existe uma força de tração que vale 20,
que a gente já sabe que vale 20, que a gente acabou de calcular, e para trás existem duas forças, Px e Φ. Como a resultante é zero, o que puxa para cima tem que ser igual ao que puxa para trás. Então eu posso dizer para vocês que a tração, nesse caso, tem que ser igual ao Px mais a força de atrito. A gente sabe que a tração vale 20. A gente sabe que o Px vale 10. A gente acabou de calcular no cantinho. Com isso, é possível calcular a força de atrito passando o 10 para o outro lado, subtraindo. E quando você faz isso, fica 20 menos 10, a gente consegue chegar no resultado. A gente consegue chegar na força de atrito igual a 10. Portanto, a gente sabe que a 4 também é verdadeira. Vamos só analisar agora a oitava. Ele pergunta agora se o coeficiente cinético entre o bloco e o plano, né, está valendo, o plano inclinado vale raiz de 3. Bom, para a gente calcular esse coeficiente cinético, agora que a gente já conhece o valor da força de atrito, é fácil. Por quê? Você só tem que fazer mais uma coisa. Eu sei que a força de atrito cinética é o coeficiente cinético vezes a normal. Eu estou tentando descobrir quem é esse coeficiente cinético para saber se realmente é raiz de 3. O Φ cinético, descobrimos que é 20. 20 não, né? Desculpa, 10. Deixa eu corrigir aqui. Descobrimos que é 10. A normal, quanto que vale, pessoal? Vamos lá na figura que ela tá lá, tá? É só saber interpretar direitinho aqui. A normal é uma força inclinada para cima. O PY é uma força inclinada para baixo. Essas forças se cancelam porque o bloquinho 2 não vai subir e nem descer. Que eu digo em relação ao plano inclinado. Ele não vai pular no plano inclinado e nem afundar no plano inclinado, tá bom? Deixa eu colocar desse jeito que vai ser melhor. Ele vai escorregar, ó, na direção da tração. Então, essas duas forças, a normal e o PY, se cancelam. Isso significa, gente, que a normal tem o mesmo valor que o PY, tá bom? Vamos dar uma olhadinha no PY que a gente calculou aqui no cantinho. 10 raiz de 3. Isso significa que a normal também vale, nesse problema, 10 raiz de 3. E aí você passa para o outro lado dividindo. E a gente tem esse coeficiente aqui, ó. Corta o 10 em cima e o 10 embaixo, fica 1 sobre raiz de 3. Ele perguntou se o coeficiente é a raiz de 3. Não, não é raiz de 3. Ele vale 1 sobre raiz de 3. E isso significa que a oitava é falsa. E agora aqui é só colocar a soma das verdadeiras. As verdadeiras seriam a 2 e a 4, tá certo? Então você tem a soma total igual a 6. E isso encerra a nossa primeira aula. Daqui a pouquinho eu volto com mais exercícios de aplicações sobre leis de Newton. A gente se vê em breve, turma.